Perfil Empreendedor, o programa para você que quer empreender com propósito, inovação e lucratividade. Olá, amigos e amigas empreendedores e empreendedoras do nosso Brasil. Você que nos acompanha aqui pela Rádio Cultura, pelo portal RC1. Estamos de volta em mais um episódio do nosso podcast Perfil Empreendedor. Para você que quer empreender com propósito, com inovação e com lucratividade. E hoje nós temos um convidado que vai mostrar para nós que é empreendedor, que é consultor, que tem sua empresa, é consultor, mas que já começou a empreender desde cedo nos trabalhos que ele teve. Ou seja, quem tem uma mentalidade empreendedora pode agregar muito, mesmo sendo funcionário, mesmo sendo colaborador. Mas, antes da gente conversar com o Beto Pascolati, vamos ver aqui quem é que apoia o empreendedorismo. MVK, gôndolas, checkouts, displays para ponto de venda, expositores personalizados para o seu produto e muito mais para o seu comércio. Você encontra na MVK. Acesse agora mvk.com.br. Beto Pascolati, meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso programa Perfil Empreendedor. Muito obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Valeu, obrigado. E olha aí, você começou contando aqui, a gente conversando um pouquinho antes, começou aos 12 anos de idade? 12 anos. Conta um pouquinho para nós aí, como é que foi isso? Meu pai era motorista do correio e minha mãe dona de casa. Então, o dinheiro, a grana em casa era curta, né? Então a gente teve que começar cedo. E houve essa oportunidade, meu pai me apresentou essa oportunidade. E eu comecei bem jovem. Tem até uma experiência que eu conto muito, que é engraçada, que meu pai chegou e falou, olha filho, faça tudo que te mandarem, hein? Veja lá. E eu cheguei na empresa, primeiro, segundo dia, o pessoal, era uma empresa com muitos colaboradores, o pessoal gosta de sacanear, né? Me pediram para lavar carbono. Aí eu falei, mas quem que tá pedindo é o seu gerente, o Everaldo. Vai lá lavar e colocaram um bolo. Tinha aqueles formulários contínuos, né? Botaram um bolo de carbono perto do tanque e tô eu lavando próximo das 6 horas da tarde. Quando eu dei por mim, o pessoal todo batendo cartão, eu com até o cotovelo tudo preto. E detalhe, eu estendia o carvão no varal para ficar bem bonitinho, né? Quando eu vi a empresa toda tava olhando. Oh, meu Deus do céu. Assim começou. Assim começou. Olha só, gente, vamos recapitular que tem gente de todas as idades que nos acompanha aqui, né? Nós ainda sabemos o que era um papel carbono, eu tive aula de datilografia, então quando a gente queria algo em 2 vias ou em 3 vias, a gente intercalava um papel sulfite, uma folha de carbono, outro papel sulfite, outra folha de carbono. E era esse produto mesmo, todo preto ali, que conforme a gente raspava ele ou batia ali o tipo tinta, da máquina de datilografar, ele saía tinta. Sim. Então imagina, gente, lavar carbono, você arrancar toda aquela tinta. Naquela época as impressoras tinham esse formulário, né? Elas imprimiam com agulha em 2, 3, 4 vias. Sim, então, conforme ia tirando o formulário, ia ficando um rolo de papel carbono, né? E eu me diverti. Mas, logicamente, depois disso, eu fiz as minhas também, né? Eu pedi para jovens buscar alicate de puxar saldo, maquininha de achar diferença, martelo de desentortar vidro e por aí foi. Oh, meu Deus do céu. É uma escola, né? É uma escola. E é isso lá em Londrina, isso lá no Paraná. Em Londrina. Era uma empresa de produtos veterinários. E aí uma menina do financeiro, eu tinha quase 1 ano de empresa, a irmã dela era gerente do Banco Banorte, Banco Nacional do Norte. E eles precisavam de um contínuo. Eu entrei como office boy, no banco era o contínuo um pouquinho mais chique, né? Era o office boy, era o contínuo, aliás. E ela me convidou, disse que precisavam de um contínuo. Eu entrei no banco com 13 anos de idade, 12 para 13 anos, e fui até os 23. 6 anos de Banorte, a matriz dele era em Recife, e mais 4 de Unibanco. Eu saí do Unibanco como subgerente administrativo com 23 anos. Uau, aos 23 anos. Aos 23. Apenas. E nos 17 eu era chefe de CPD do Banco Banorte.
CPD, explica pra gente. Centro de Processamento de Dados. Oh, era a parte Deus, dos computadores. Fazia tempo que eu não ouvi. É na época que os computadores tinham que trabalhar em salas refrigeradas e a gente tinha que deixar agasalho no banco, apesar do calor que tivesse na cidade. Era muito frio. Senão fritava a CPU. Quebrava tudo, né? Parava de funcionar. Deus do céu. Foi um período muito bom. A escola foi boa. Muito regramento, sabe? Atitudes muito... O banco cobrava demais da gente, né? Mas isso forja uma capacidade administrativa e uma necessidade de trabalho correto muito bacana. Que bacana. E me diz uma coisa, crescer dentro de uma empresa, assim, dentro de um grupo, seja de um banco, de uma empresa, crescer de uma forma rápida, em poucos anos, exige atitudes empreendedoras, exige entregar um pouco mais do que o esperado. Como é que foi isso para você? Como é que você já se sentiu empreendedor, mesmo trabalhando ali como colaborador nessas empresas? Veja, Cristiano, tem até uma outra historinha. Acho que a idade, eu estou ficando velho, né? A idade vai chegando, a gente vai tendo muita história. Eu, hoje, com a experiência que tenho, eu posso afirmar que a gente vende tudo. Quando a gente chega no ambiente, a gente vende a nossa aparência, primeiramente, depois o nosso português, a nossa postura, depois o nosso trabalho e assim sucessivamente, né? E a minha mãe, ela tinha uma palavra que me deixava muito aborrecido, sabe? Uma pessoa muito humilde, né? O meu sonho de garoto era ter um carimbo com o meu nome e poder assinar um cheque do banco. Esse era meu sonho. E na minha época, você não tirava um manual de dentro do banco de jeito nenhum para estudar. Era proibido. Então o gerente acabou me dando uma chave do banco. E eu passava os finais de semana todos estudando. Família muito humilde, não tinha muito dinheiro para sair, ajudava muito em casa. Ia para o banco para estudar o manual. Sábado de manhã, passava o dia todo e domingo o dia todo estudando manuais do banco. Olha... Quer empreendedorismo maior do que esse? Tinha que se dedicar. Aí hoje em dia eu já escutei, até me dói isso, já escutei colegas, às vezes amigos, né? Falou, Cristiano, você tem contato com tantos empresários, tantas empresas, arruma uma boquinha para mim. Meu Deus do céu, quando eu já escuto essa frase, eu falo, para a mentalidade, você já vê que arruma uma boquinha para mim, que a pessoa quer, sabe? Ganhar fazendo o mínimo possível, fazendo o trabalho... relapso, né? Então, cara, isso. Empreender, mesmo sendo funcionário, é isso. Você tem que entregar mais do que aquilo que sempre te pedem. Mais. Aquilo que nos pedem nada mais é do que nossa obrigação. Em tese, o gestor não precisa nem te agradecer por isso. Pois é. Você foi contratado. É um contrato. Está entregando. Comercial. Ok, acabou. Então, você quer se destacar, entregue algo mais. E seguindo essa trajetória, Beto? Então, aí eu já no Unibanco com 23, um amigo meu, que era gerente do Bamerindos na época, inclusive. Sim. Ele falou, Beto, tem um tal de CDI aí que está vendendo franquias na área educacional. Pessoal aqui do Paraná está ganhando dinheiro, tá muito bacana. Falei, poxa, o CDI é do Marcelo, irmão da Márcia. A Márcia estudou comigo no colégio. Ele falou, então dá uma olhada nisso aí. Aí de outubro de 94 a fevereiro de 95, eu saí de bancário para dono de escola. Uau. Saí de Londrina. Que memória, hein? Lembra até os meses. Mas ali são pontos muito marcantes, né? Eu inaugurei a minha escola em abril de 95. Então, uma pessoa que tinha um regramento financeiro muito grande, né? Contava moedas para o dia a dia, né? De repente, você ir para empreender, sair de Londrina, um cara, entre aspas, burocrata, sempre trabalhou naquela questão de banco, não viajava, não conhecia outros lugares. Eu vim por estatística, pesquisando, né, cidades, PIB, essa parte toda para abrir. Eu não conhecia nada. A sua escolha, então, para montar a sua franquia aqui em São Paulo foi estatística. Estatística. Foi pesquisa. Renda per capita, não conhecia aqui, que exemplo, não conhecia a cidade, não conhecia ninguém. Morei quase 3 anos no porão da minha escola, porque era uma casa muito grande, né? Isso você estava já em Lençóis? Em Lençóis. Eu saí de Londrina com o Luiz num final de semana, a gente passou
por Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, entramos em Espírito Santo do Turvo, você vê que a gente não tinha noção de tamanho de cidade, é uma cidade muito pequena. Não por isso, mas é que não comportaria uma escola, uma cidade muito pequena, né? Aí entramos em Agudos e paramos a noite em Lençóis. Aí olhamos a cidade, gostamos, aí fomos analisar números, íamos seguir viagem, mas aí algo me disse assim, não, aqui tá legal. E o Grupo CDI chegou a ter 378 escolas e Lençóis nunca ficou entre as 10 melhores, nunca menos do que estar entre as top 10. Olha, eu formei que mais de 6 mil alunos formados, certificados de conclusão entregues. 6 mil pessoas é 1% da população de Lençóis na época, né, de 60 mil habitantes. Que maravilha. Foi muito bacana. Foram experiências assim muito legais, sabe? Eu dei aula para a Marinha da Barra Bonita, viaturas vinham buscar professores em Lençóis, a Câmara de Vereadores também, a Prefeitura de Macatuba. A gente treinou bastante gente, sabe? Sempre na pós-graduação? Não, época... Na graduação? Não, ou seja, no época... ensino superior ou não? Não. Nessa época, tudo ensino profissionalizante. Informática era a bola da vez, né? Ah, com certeza. Década de 90 ali. Informática, inglês, cursos na área de gestão, de secretariado, né? Aí o que aconteceu? Em 2002 começou a revolução do EAD na graduação. E nessa época, a presidência do grupo me fez uma proposta de eu assumir uma diretoria regional. Assumir como master franqueado do estado de São Paulo. E aí eu falei, olha, eu não consigo tocar uma escola da forma que eu toco e assumir essa função. Abrindo um parênteses aí, a gente já volta nisso. Às vezes essa questão de franquia, do franchising, é algo muito novo para muita gente, né? Então, essa prática do master franqueado, ela é comum, não é? Sim. Então, assim, por exemplo, aqui no Brasil, o McDonald's tem um franqueador master, né? Uma franquia master. E é a partir dele que se organizam as regiões ou estados, e a partir daí é que se tem as lojas do McDonald's que a gente conhece aí nas grandes capitais, nas grandes cidades. Da mesma forma, então você adquiriu essa franquia master para o estado de São Paulo e a sua missão, então... O master franqueado ele tem função desde a ajuda na escolha do perfil do franqueado e o acompanhamento do franqueado e dos processos e dos números deles, né? Aconteceu um fenômeno muito interessante que havia um master franqueado anterior, né? Na verdade, não era nem um master franqueado. O CDI ele tinha um gestor no estado que não cuidava muito, de uma maneira muito próxima. Sim. E eu vinha com aquela mentalidade de banco, né? A coisa tem que funcionar. É pragmatismo, né? Sabe? Tem que acontecer. Tem que funcionar. Tem até um ditado que diz, eu acho muito interessante. Você vai entrar numa briga, bate primeiro e bate com força. Né? Fazendo a devida analogia, não estou levando ninguém aqui à violência. Não é uma alusão à violência. Não é nenhuma alusão à violência. Pelo amor de Deus, hein? Mas é aquela coisa, né? Você tem que entrar no negócio, entra para fazer acontecer mesmo, sabe? Sim. Bate com força para a concorrência estremecer, para você ganhar o mercado e mostrar para que veio. E aí eu fui visitar essas 80 e poucas franquias do estado e muitas não estavam bem. Porque o que aconteceu? Foi um boom tão grande a época da informática que muita gente vendeu propriedade rural, saiu do emprego, pegou acerto e virou dono de escola do dia para a noite. E era uma coisa muito interessante que, para você ter uma ideia, da inauguração no início de abril de 95 ao final do mês de abril, eu tinha feito 330 matrículas em Lençóis Paulista. Até o meio do ano eu tinha 500 alunos e nunca baixei disso até a venda da minha escola. Então muita gente também fez isso. E o que acabou acontecendo? Quebraram. Porque pegaram muito dinheiro na mão, foram lá, compraram carro zero, compraram corrente de ouro, compraram terreno, compraram e não reinvestiram no negócio, não deram sequência, né? Aliás, isso é uma coisa que muito empresário iniciante, um erro que muito empresário iniciante comete, muitos empresários iniciantes cometem, e até alguns já experientes, né? Confundem o caixa da empresa com o próprio caixa. Exatamente. Sugam a empresa, tiram todo o capital de giro da empresa.
E aí o que acontece? Eu dou muito valor às pessoas. Eu acho que antes de um empresário, um gestor, existe uma pessoa que tem uma família, que tem sonhos, porque no final das contas tudo é sentimento. Eu falo que um aluno meu, quando ele termina o curso, ele tem um sentimento envolvido. Ele pode chegar assim, nossa, adorei estudar nessa escola, recomendo, ou ele fala, graças a Deus eu terminei isso aqui para nunca mais. Né? O aluno ele termina um curso assim. E eu acho que isso é para todos os segmentos empresariais, para a vida da gente. Então, antes do empresário, existe uma pessoa, existe uma família, existem sonhos, metas, né? E eu fui visitar essas escolas e vi muita escola quebrada. E aí, alguns gestores anteriores, não, coloca mais um dinheiro que vai, coloca mais um dinheiro que vai. E não tinha mais o que fazer. Então você tem que chegar... A situação era outra, Exatamente. Né? Faltava processo, faltava a área comercial, Exatamente. faltava ou até marketing. o próprio perfil do franqueado. Porque no início da franquia não houve um filtro muito bom. Sim. Aí eu falava, olha, você está aqui. Para ganhar dinheiro, você tem que chegar aqui. Para chegar aqui, você tem que fazer essa capacitação e colocar esse dinheiro. Não, eu não tenho condições. Então, vende ou fecha. Sabe? Até a diretoria da empresa, na época, ficou muito brava comigo, que eu fechei mais de 20 escolas assim. Mas todas elas que estavam em Não situação tinha jeito, ruim. não tinha jeito. A gente, enquanto gestores da rede, nós, enquanto gestores da rede, estávamos trabalhando em vão. Né? E essas pessoas também. Então a gente precisa analisar com bastante cautela. Primeiramente, precisa estar bem preparado. Hoje nós temos ferramentas fantásticas do Sebrae, por exemplo, para preparar quem quer entrar no mundo empreendedor. Tem treinamentos, tem cursos rápidos, tem cursos mais demorados, né? Mas você tem que avaliar de fato se você está preparado para o desafio, para não chegar no final do mês e pingar o dinheiro na conta, né? Que é aquela pessoa que trabalha, querendo ou não, lá, seja 10, seja 1.000, seja 1 milhão, cai na conta todo mês. Agora o empreendedor não tem isso. O último que ganha é ele, né? Pois é. Ele paga o fornecedor, ele paga a despesa, ele paga todos os custos. Paga impostos. Paga os impostos e aí, por último, sobrando é dele. Pois é. Trabalha-se para isso, né? E foi isso. Aí eu assumi essa diretoria do Estado de São Paulo. Aí, nesse meio tempo, começou o EAD no Brasil. Também a primeira universidade, a precursora do EAD no Brasil é de Londrina, é a Unopar. Unopar. O professor Jackson Testa era reitor da UEL, não conseguiu colocar o projeto do EAD na UEL, e o professor Jackson Testa também é uma questão muito interessante, ele trouxe o primeiro celular para o Brasil. Londrina ainda tem uma empresa de telefonia municipal. Uau! Como as grandes, que tem celular, tem telefonia e tudo, né? Londrina tem a Sercontel. É uma empresa municipal de telefonia, inclusive com a rede celular. O primeiro celular que veio para o Brasil foi através da Sercontel do professor Jackson. Uau! E aí ele apresentou para a Unopar. Que bacana isso. Ele é muito, muito empreendedor, ele tem muito visionário. Eu já está com bastante idade, mas meu amigo até hoje. E tanto que agora nessa movimentação toda aí, né, de quartéis que a gente está vendo, tem fotos dele de verde e amarelo lá defendendo as causas dele, né? Muito bem. Uma pessoa que sabe bem colocada, digamos assim. Sim, tá seguindo a ideologia dele. Exatamente. Está lúcido ainda com sua idade avançada, mas sim. está lúcido e defendendo seus ideais. E aí ele levou para a Unopar, o chanceler da Unopar na época comprou a ideia, contratou um canal de satélite da Embratel, porque eram cursos ao vivo. Só que eles não conseguiram fazer emplacar. Porque uma coisa é o acadêmico, é o pedagógico. Outra coisa é a pessoa de campo. Convencer o mercado, né? Sim. E aí eles começaram a tentar fazer um trabalho junto a prefeituras e não emplacava. Precisava aí de rede de catequizar distribuição. o consumidor. Quebra de paradigma, rede de distribuição. Foi aí que convidaram o presidente do grupo CDI para conhecer, e ele, um visionário, falou, então quer dizer que cada unidade de ensino nossa que fizer uma parceria com vocês vai ter uma universidade na sua cidade? Ele falou exatamente isso. Ele falou, vocês vão ter mais de 150 ou 200 mil alunos. E a Unopar passou dessa casa muito, né? Então a CDI, hoje o que nós temos, hoje que você pode
dar um Google aí, escolher uma universidade, fazer uma graduação EAD, a CDI foi pivô disso. Teve sua participação. Nós abrimos os primeiros 250 polos da Unopar no Brasil. E aí o Fernando Monteiro, que era E você você como franqueado master aqui no estado de São Paulo, capilarizou isso no estado de São Paulo. Na verdade, não só em São Paulo, porque logo em seguida o Fernando Monteiro sofreu um AVC e eu assumi como diretor nacional. Olha o que é uma mentalidade empreendedora, gente. Onde você estiver, se você tem esse perfil empreendedor, você pode e deve empreender. Olha que crescimento rápido. Você sabe o que o Marcelo falava a meu respeito? Por que ele me convidou para ser diretor? Porque ele estava cansado de tomar pedrada. Ele falou, você vai deixar de ser pedra para ser vidraça. Porque eu sempre fui muito crítico. Sim. O banco me fez crítico com processos. Uhum. A minha especialidade é organização e métodos. Então, isso aqui não dá certo, isso aqui. Então, peraí, vamos tirar esse cara de franqueado, vamos trazer ele para o nosso time para ele ajudar a fazer os processos. Então, com isso, eu entrei na franqueadora, sabe? Por ser bastante perfeccionista. E a partir daí a gente foi desenvolvendo cada vez mais os processos, afinando processos e trabalhar com diretores de colégios e faculdades e vender uma ideia desse tipo para eles é algo muito complexo. Porque eu até brinco, e não menosprezando, nem fazendo qualquer apologia a qualquer profissão, mas é muito diferente, é muito difícil trabalhar com donos de escola e com médicos. São pessoas muito criteriosas na hora que você vai fazer uma explanação para eles. Certo. Né? É difícil nesse aspecto. Você tem que eles estar muito entram bem nos preparado. pormenores. Você tem que estar muito bem preparado. E outra coisa que eu brinco também é o povo gaúcho. Né? O gaúcho ele defende muito o estado dele. E eu falei, você quer ver então você ir falar com um dono de faculdade médico gaúcho? Oh, meu Deus. Se você não estiver pronto, você não faz o negócio de jeito nenhum, sabe? E por vezes eu precisei fazer esses trabalhos, eu viajei muito, de Manaus a Porto Alegre, atendendo instituições de ensino. Foi um trabalho bem árduo, mas muito gratificante. Hoje a gente vê muita gente se formando, né? Principalmente pessoas de meia idade que não tiveram oportunidade na idade correta de estudar. Sim. Hoje são profissionais, muitos profissionais de destaque, muitos empresários que não conseguiram fazer um curso superior. Sim. Olha, eu fui iniciar a minha faculdade após os 30 anos. Pois é. Já casado e com filhos. Então, tem isso, como nós estávamos falando um pouco antes também, tem gente que não conseguiu concluir o ensino médio. Né? Então, a pessoa está aí, está batalhando, tem o conhecimento adquirido com a vida, só que ela não tem o título. Uhum. Né? E eu, com o passar do tempo, depois de trabalhar muito com adolescentes, eu comecei a trabalhar muito com adultos. Né? O adulto, o adulto que busca a educação, ele tem uma característica. Normalmente ele é um pai de família que precisou abandonar os estudos para começar a trabalhar, é uma mulher que ficou grávida, ou uma mulher que casou e não conseguiu concluir os estudos, e aí em dado momento a pessoa se vê ou na necessidade para conseguir ter um posto melhor de trabalho, para montar um negócio, alguma coisa assim, ou então por uma questão realmente de consciência, eu quero voltar a estudar. E aí a gente pega, e é um mercado muito interessante para quem quer empreender, a educação é um mercado que sempre tem oportunidades. E tem oportunidades para quem gosta de venda. Uhum. Hoje uma pessoa que se especializa em atendimento ou em venda de cursos, ela não fica desempregada. Tem empresas especializadas em captação de alunos itinerante. Ela chega na sua cidade e fala, você é dono de escola, precisa de alunos? Precisa, eu tenho ferramentas. Desde entrar nos colégios para falar com alunos, com professores, para oferecer uma pós-graduação, até ferramentas hoje digitais para isso. Né? Certo. Tem empresas especialistas em gestão educacional, tem empresas especialistas em montagem de conteúdo. Então, isso é um mercado muito vasto, com muitas oportunidades de ganho. Bacana. E hoje, bom, você vê, hein? Eu volto a dizer, você que hoje já fez uma graduação, EAD, uma pós-graduação, estamos aqui falando com um homem que foi protagonista de incrementar essa cultura
do EAD, do ensino à distância no nosso Brasil. E hoje você se dedica, além de ainda ter um polo educacional, você se dedica à consultoria nesse segmento educacional. Conta um pouco para nós sobre isso, sim, Beto, por gentileza. Eu tenho um polo de graduação e pós-graduação e trabalho com 2 empresas hoje, basicamente, né? E estamos em namoro numa terceira. Uma especializada em cursos profissionalizantes, EAD, no portal, pessoal muito sério, muito íntegro, preocupado com a formação das pessoas e de levar a capacitação para todo o Brasil. Então, hoje nós temos o celular, que é uma ferramenta fantástica, mas também pode ser um vilão na vida de uma pessoa, sim, né? A gente tem muita gente, não vou falar do jovem, não, vou falar de pessoas de todas as idades, sim, que se auto-sabotam pelo excesso de uso de celular. Exatamente. Mas ele é uma ferramenta fantástica. Hoje você... Como diz o ditado, não navegam na internet, eles naufragam na internet. Exatamente, exatamente. A gente tem um programa de estágio que você recebe 50 currículos e aí a hora que você joga Eu antes chamava para entrevista todo mundo, né? Muitos jovens nem sequer falam. Tudo bem com você? Fala, sim, tá bom, legal, é só esse o vocabulário. Monossilábico, aquela comunicação linda. Aí eu criei um processo de avaliação virtual pelo WhatsApp. De 50, sobraram 2 no final só. Que fizeram. Um bot de atendimento? Ele vai... a gente mesmo. A nossa equipe mesmo vai fazendo, mas vai lançando desafios. Ótimo. Você fez o curso? Agora faz um texto. Você fez o texto, agora grava um áudio. Até chegar na entrevista. E aí muita gente não... Hoje uma das formas de ensino é a gamificação, né? Uhum. Então nós fizemos algo nesse sentido... para fazer quase uma gamificação, para eles vencerem etapas para chegar na oportunidade de estágio. Isso psicologicamente tem um poder muito grande. Sim, no ensino. Mas muitos desistem no meio do caminho. Olha aí, então... você que é jovem, que está nos assistindo, você que é pai, mãe, preste atenção nisso. A comunicação é fundamental para qualquer ser humano, para qualquer profissão, para qualquer empreendimento. Sucesso de qualquer empreendimento, 70% é estatística, é relacionamento com pessoas. Olha aí. 70%, indiferente de que área seja. Outra coisa que eu posso, vamos dizer assim, dar um conselho, se é que eu posso fazer isso, claro, né? Se com me certeza. compete. Aliás, dê um conselho falando diretamente com o nosso telespectador. Na verdade, são 2. Primeiro, cuidado com as suas redes sociais. Sabe? Tá todo mundo publicando tudo, né? A pessoa pega, tira uma foto, o jovem vai lá, aquelas fotos com aquela coisa de cerveja desse tamanho. Aí, a hora que coloca no currículo o e-mail, ela, qual que é o teu e-mail? vidalouca@gmail.com. Sabe? Já dá um tiro no próprio pé no processo de seleção. Sim. Né? Então, tomem bastante cuidado na utilização. E tomem muito cuidado também com a forma que vocês se apresentam. Como eu disse, tudo é venda. Você se vende. Você está numa vaga de emprego, alguém está querendo comprar suas horas de trabalho. Né? Então, se você não estiver adequado a isso, muito complicado. Né? E para o empreendedor também, é a mesma coisa. Já imaginou o cara aí de chinelo, bermuda rasgada e camiseta no banco pedir um financiamento? Pois é. Ele não vai conseguir, por melhor que seja o dia dele. Existem padrões sociais, né? Existem. E assim, Beto, muita gente acha que isso é discriminação. Não, isso é psicológico. Isso é uma reação subconsciente. Não tem jeito. A nossa mente, subconscientemente, ela já vai olhar, ela vai ter uma primeira impressão. E isso é cientificamente comprovado. Não é racionalizado muitas vezes. Às vezes as pessoas ficam com muito mimimi, né? Mas é fato. Se eu chegar aqui com uma bermuda, chinelo, uma camiseta, você me apresentar aqui, eu ficar falando problema, chicrete, jogando cloro na piscina, andando de bicicleta falar que o Beto fez isso, não vai acontecer. Sim. As pessoas não vão dar a credibilidade necessária para a gente, por mais capacidade que nós tenhamos. Né? Então nós precisamos nos preparar. Isso não é discriminar. Exato. Como eu disse, isso é orientar. E me perdoe se alguém eu estou ofendendo, não é esse o objetivo. Não, de maneira nenhuma. Mas é realmente orientar.
Exatamente, orientar. A nossa vida é um eterno aprendizado e a gente precisa realmente orientar. Hoje em dia a gente vê muitos jovens, muitos adultos até nessa postura, que às vezes você está numa conversa mais descontraída, você relaxa um pouco mais, você está na praia, está no clube, você vai usar ali a sua roupa mais confortável, mas dependendo do ambiente que você está, é essencial a apresentação, a comunicação. Nós precisamos prestar atenção nisso, na verdade. Isso aí. Beto, por gentileza, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Telefone ou e-mail, site? Você fala para nós. Meu e-mail, que é o meu sobrenome. Pode falar. É um pouquinho complicado, pascolati@uol.com.br. Pascolati com 2 T's e I no final. T's e I no final. Você que está nos ouvindo, Pascolati com 2 T's e I no final, @uol.com.br. Beto, meu irmão, foi maravilhoso estar aqui com você. Daria pra gente conversar um montão, muito agradável estar aqui falando contigo. Uma delícia, realmente. Realmente, hoje nós estamos com uma certa limitação no estúdio, fizemos um programa um pouquinho mais curto, mas em outra ocasião eu vou convidá-lo para estar conosco novamente. Se os seus ouvintes e telespectadores não ficarem bravos comigo, com as observações feitas e quiserem, será um prazer. E tem muitas histórias bacanas, engraçadas e educativas aí para contar. Viu? Em outra ocasião estaremos juntos novamente. Beto, meu irmão, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, foi ótimo. E você que nos acompanha, o nosso muito obrigado, um beijo para você, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio do podcast Perfil Empreendedor. Tchau, tchau. Perfil Empreendedor, o programa para você que quer empreender com propósito, inovação e lucratividade.